Hebreus capítulo 6, no versículo 13. E essas duas palavras têm falado muito ao meu coração hoje. E eu tenho certeza que hoje essa palavra vai gerar um milagre na sua vida, em nome de Jesus. Acharam aí? Hebreus 6. Hebreus também fica no Novo Testamento, fica próximo de Tiago, lá quase no finalzinho da Bíblia. Mas eu vou lendo, se você não achou, presta atenção. 6, versículo 13. Pois quando Deus fez a promessa, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhe é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, ou seja, que Deus não muda, se interpôs com o juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura, firme e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Meus irmãos, Deus, o Senhor, o nosso Deus, Ele é dono de toda a terra. As pessoas que estão vivendo sobre o pecado, essas pessoas então, elas estão jazendo no maligno, elas jazem no maligno. A Bíblia até diz que o mundo jaz no maligno, está sob o controle de Satanás. Mas quem está sob o controle de Satanás são as pessoas que não conheceram Jesus ainda, as pessoas que não se entregaram a Ele, as pessoas que não conheceram a palavra da verdade, a libertação. Aqui está a nossa libertação. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade te libertará. E em várias palavras a Bíblia exalta, a palavra de Deus exalta o próprio Deus, dizendo que a terra está cheia da sua glória. Nós estamos aqui como uma igreja profética, dizendo assim, coisas que ainda não aconteceram. Nós estamos orando, como eu já disse para vocês, orando, dizendo assim, Corbélia é de Jesus. Já é de Jesus? Pela fé sim, mas de fato ainda não. Pela fé é, mas de fato ainda não. Jesus é o rei dessa cidade? Pela fé sim, pelo que nós cremos sim, mas ainda não é de toda essa cidade, porque senão essa cidade não estaria como está. Não haveria o que há nessa cidade ainda. Não haveria ainda tanta desgraça acontecendo, não haveria tantas pessoas menosprezando Deus, blasfemando, não haveria mais prostituição, não haveria jovens se matando, não haveria drogas e assim por diante. Então, num ato de fé nós oramos, isso é profético. Senhor, essa cidade é tua. Quando você também está orando pela tua família, talvez tá alguma coisa acontecendo ruim dentro da sua casa, ou na sua vida. Talvez você tenha até uma enfermidade, mas você fala assim: em nome de Jesus eu estou curado. Quer dizer que a cura já está aqui? Sim, pela fé. Talvez você não tenha um exame, ainda que comprove, mas pela fé você está recebendo. Isso é fé. E para você viver na presença de Deus, você precisa ter fé e exercitar a tua fé. Deus te chamou não para viver no natural, mas para viver no sobrenatural. O natural nós já sabemos que pode acontecer e o que vai acontecer, mas é o sobrenatural que Deus está incentivando você a viver, porque Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus do impossível, que torna possível aquilo que ainda é impossível aos nossos olhos. O que é possível para você fazer? Por exemplo, você vir na igreja, é impossível? É ou não? Não, você vem. Você sair daqui para a sua casa, é possível? É possível. Você se alimentar, é possível? É possível. Agora, o que é impossível?
O que é o sobrenatural? O sobrenatural é quando nós chegamos aqui, talvez você veja aqui um ambiente, aqui é apenas um ambiente físico, mas a presença de Deus está aqui. E você busca a presença de Deus e sai daqui marcado pela presença de Deus. Você sai daqui curado, você sai daqui restaurado, você sai daqui com a direção para a sua vida, você sai daqui decidido a permanecer na presença de Deus. Você chegou desanimado, mas você sai daqui animado, e assim por diante. Isso é o impossível, isso é o milagre. Quando a gente busca Deus, então, pela nossa família, talvez a tua família está aos cacos, mas você então se coloca na presença de Deus, dobra o seu joelho, e Deus vem e age na sua casa, na sua família, e a família acontece o que com a família? É restaurada, transformada. Nós temos uma estatística, eu tive compartilhando no Tadel esse domingo, e eu quero compartilhar com a igreja. Eu fiz um levantamento de uma estatística sobre casamento aqui na nossa cidade, segundo os registros civis da nossa cidade. De 2010 a 2014, todos os anos se casaram na média de 70 pessoas, 74, 76, mas todos os anos também se separaram. Por exemplo, em 2010 se casaram 76 e se separaram 95. Então está se casando pessoas, mas está se separando muito mais. Isso significa o quê? Nós precisamos de um milagre, porque no natural não está resolvendo. Nós precisamos de um milagre. A tua casa precisa de um milagre, a sua vida precisa de um milagre. Isso é só um setor da sociedade. E os outros? Você está aqui hoje como uma pessoa especial, escolhida por Deus. Deus te escolheu para estar aqui. Por que você veio aqui? Porque você ama a Deus? Porque você quer viver um milagre? Apesar das circunstâncias, você pode viver isso. E além do mais, você pode ser um instrumento de milagre na vida de outras pessoas. Então vamos falar sobre pouca fé, né? Quem tomou café aqui hoje? Você tem que colocar a aguinha a ferver, não tem? Coloca a aguinha a ferver e depois despeja a água quente no café, certo? Dizem que tem um crente que é o crente bully. Sabe qual que é o crente bully? É o crente de pouca fé. Você não pode ser um crente bully. Fala para o teu irmão, você não pode ser um cristão bully. De pouca fé. Você não pode ser uma pessoa de pouca fé. Eu vou na igreja para acontecer isso na minha vida. Aí vem o de pouca fé e fala assim, não adianta. Não vai resolver. Não, agora esse ano, olha, vai dar certo isso aqui na minha vida. Não vai adiantar. O de pouca fé sempre fala assim. O de pouca fé não consegue ver o sobrenatural. Quando você olha para a tua vida e fala assim, isso aqui eu vou mudar na minha vida. Ou essa situação que eu estou enfrentando aqui na minha saúde, eu vou vencer. Aí aquelas pessoas que estão olhando no natural falam assim, não vai. Não vai. Pouca fé. Essa pessoa aqui nunca tem jeito. Essa pessoa aqui, pode tentar, pastor. Quantas vezes já ouvi isso? Pastor, pode até tentar, mas essa pessoa não tem jeito. Como que não tem jeito? Se eu tive jeito, se você teve jeito, se nós temos jeito, meu querido, você acha que Deus é tão pequeno que Ele não pode dar um jeito na sua vida? Você acha que Deus é tão pequeno que Ele não pode, é impossível Ele transformar essa cidade? Não, tá bom, a gente está tão bonitinho aqui. Meus irmãos, Deus tem bênção para toda essa cidade. A vida que flui de Deus, ela é infinita, ela não tem como acabar com ela. Ela é infinita. Só que a pouca fé limita o agir de Deus. Não é que Deus não pode agir, mas Deus pode agir, mas a pessoa não crê que Deus pode agir. Em Isaías 59, por exemplo, diz lá assim, Deus não está surdo, e Deus não está com a mão encolhida que Ele não pode te abençoar. Mas sabe o que está acontecendo? O teu pecado está impedindo o agir de Deus na sua vida. O teu pecado faz separação entre você e Deus. Daí a pessoa quer que Deus age na vida dela, quer um milagre, ela passa uma semana vivendo em santidade,
mas para alcançar uma bênção. E daí, Deus não age, ela já começa a blasfemar. Por quê? Pouca fé. Fé curta. Fé limitada, fé momentânea. Fé movida pela circunstância. A nossa fé não tem que ser movida pelas circunstâncias. Nós não temos que olhar pela situação aqui, está tudo ruim, estou desempregado, está acontecendo essa situação, está dando errado isso aqui, a pessoa brigou comigo, o dinheiro está acabando, estou doente. Você não tem que se mover pelas circunstâncias. Nós temos que ser pessoas corajosas e ver além das circunstâncias, além das dificuldades. Ou será que Deus é tão pequeno e tão fraco que Ele não pode agir diante da sua vida? A Bíblia diz em Hebreus, que nós lemos, que Ele é imutável em algumas coisas, ou seja, não muda. E uma delas, nas quais é impossível que Deus minta. É impossível Deus mentir. Ele não vai mentir primeiro porque mentir é pecado. Então o que Deus fala para nós é a verdade. E a verdade vai ser cumprida. Agora eu reverto a pergunta, né? O que você fala é verdade? O que você crê é verdade? O que você tem vivido é verdade? A sua fé é verdadeira? Ou ela está apenas uma fachada? Qual que é a vontade de Deus para a nossa vida? Que a gente seja miserável, é essa? Quem acha que a vontade de Deus é que a gente seja miserável? Ninguém, né? Porque a vontade de Deus não é que a gente seja miserável, pelo contrário. Em Provérbios 3, versículo 9 diz: honra a Deus com os teus bens, com as suas primícias, e se encherão os seus celeiros. É uma promessa. A vontade de Deus é que a gente viva triste, deprimido, viva em depressão, numa cama. Essa é a vontade de Deus? Quem acha que essa é a vontade de Deus? Ninguém, né? Levanta a mão. Mas às vezes tem pessoas que parecem que acham que é a vontade de Deus isso aí. Ah, se Deus quis assim, não, Deus não quis assim. Essa situação pode se reverter através da presença de Deus. Jesus prometeu para nós a alegria, mesmo diante da tristeza. Está lá em João 15, versículo 11. Anota aí essa promessa. Anota aí essa arma espiritual para você. Anota aí, está uma palavra de Deus para você vencer a tristeza. João 15, versículo 11. A vontade de Deus é a destruição? Que as pessoas morram, que as pessoas sejam destruídas, que as famílias se rompam. Essa é a vontade de Deus? Quem veio para matar, para roubar e para destruir é Jesus? Não. Jesus veio para trazer uma vida e vida em abundância. A vontade de Deus para a nossa vida, por exemplo, para a nossa família, a Bíblia diz assim: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. É uma palavra do que é de. Sabia que salvação é a mesma coisa que cura? A palavra salvar e curar é a mesma palavra. Por exemplo, quando a gente está salvo, a gente está curado do pecado. Nós estamos sendo curados do pecado. A vontade de Deus é que a gente viva doente? Não. Mas a gente enfrenta doenças na nossa vida? Quem já enfrentou uma doença? Todo mundo já enfrentou, nem que seja um resfriado, uma gripe. Mas você já enfrentou. Comece a exercer a sua fé então, para que você seja curado da gripe, de uma dor de cabeça. Que quando você chegar num alto nível, você tem fé. Porque a Bíblia diz assim: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e as nossas dores levou sobre si. Jesus. Não quer dizer que você ficar doente está em pecado, não é isso não. Naturalmente, o nosso corpo se corrompe e nós vamos ficar doentes um momento. Mas além dos remédios, você também tem a fé. E exercer a fé. Você pode exercer a fé que Deus te deu. Desde que você vai no médico também, você pode ir no médico, não tem problema. Vai no médico. Mas você tem a fé. Deus, eu quero a cura, o Senhor me deu a cura. Eu quero, Senhor. Para que você quer a cura, meu filho? Senhor Deus, para te adorar. Deus conhece teu coração.
Será que é a vontade de Deus que você permaneça cercado, magoado, ferido, com um coração cheio de raiz de amargura? É ou não? Não. Porque a Bíblia diz em Hebreus 12, 15, para nós vencermos e cuidarmos para não ter no nosso coração raiz de amargura. Então você está entendendo qual que é a vontade de Deus? Você tem que saber a vontade de Deus. Aonde você descobre a vontade de Deus? O Deus do impossível? Na palavra. E conforme então você conhece a palavra, você pode trazer essas verdades para a sua vida, trazendo à existência aquilo que ainda não existe. Romanos 4,17. Meu querido, eu não estou falando de apertar um botão. Eu estou falando de exercer uma fé. Eu não estou falando de você crer, a oração daquela pessoa vai me curar, não. Não é isso que eu estou falando para você crer. Estou falando assim para você crer, a minha fé em Jesus vai me curar. Porque todas as vezes que Jesus realizou um milagre na vida de alguém, Ele disse assim: a tua fé, meu querido, te curou. A tua fé te curou. A tua fé te salvou. A tua fé, fala para o teu irmão, é a tua fé. E também sobre o desânimo, muitas pessoas desanimadas. Jesus disse assim: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tenha bom ânimo, Jesus venceu o mundo. Jesus faz uma comparação com a nossa fé do tamanho de uma semente. Ele diz assim, se a sua fé for do tamanho de uma semente, você vai conseguir viver o impossível já. Quer dizer que a fé, ela é enorme, a dimensão da fé, ela é muito grande, que se você tiver só um pouquinho de fé, já vai ser grande coisa, de você exercer essa fé. Daí a gente faz assim, aí você sai do culto e fala assim: verdade, o pastor falou verdade, ele falou na palavra, eu vou exercer minha fé. Aí você chega em casa e faz uma oração, e quase você fala assim: abracadabra, pensando que vai resolver assim. Aí não aconteceu, você já desanimou. Quantos anos Abraão ficou aguardando a palavra se cumprir na vida dele? A promessa se cumprir. Deus falou para ele: Abraão, você vai ter um filho. Quantos anos? Por isso que ele é o pai da fé. É por isso que Abraão é o pai da fé. E quando eu falei esse versículo aqui, que Deus, para você orar, para trazer à existência aquilo que ainda não existe, Deus está falando de Abraão. Em Romanos 4, está citando Abraão, está falando de Abraão como o pai da fé. Ele teve fé, por isso Deus multiplicou a vida dele. Mas Deus deu uma palavra para ele. Se ele falasse assim: passou um dia, 2 dias, tá bom, não passou um dia, 2 dias, mas passou uma semana, não se cumpriu. Eu orei e não está acontecendo nada, pastor. Mas Abraão permaneceu na presença de Deus, crendo, durante 45 anos. Quantos anos faz você está orando? Talvez você orou e rapidamente aconteceu, mas talvez ainda não aconteceu. Muitos vão acontecer hoje. Amém? Cadê o irmão do glória a Deus e do aleluia? Meus queridos, a fé é assim, é um exercício. Você precisa exercitá-la. Você precisa crer de todo o coração. Em Hebreus 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível você agradar a Deus. Então você precisa exercitar a tua fé. É um culto que vai mudar a sua vida? Pode ser. Mas a sua permanência em Jesus vai mudar a sua vida? Deus é o Deus do impossível.